Olá pessoal, tudo bem? Esse é o início do nosso treinamento de Deep Blue, de Design Squad, e eu gostaria de falar de 3 conceitos diferentes para vocês. Eu acho que para a gente começar falando de empatia, a gente precisa desmistificar um pouco e entender diferentes conceitos que às vezes são aplicados de forma errada. Então, queria falar sobre solidariedade, simpatia e empatia. Então, simpatizar com alguém ou achar uma pessoa simpática quer dizer que essa pessoa te encanta de alguma forma. Você acha essa pessoa legal, você... O santo bateu, né? No ditado popular. E empatia é você realmente sentir a dor dessa pessoa, é você se colocar no lugar dela, é você literalmente viver o dia dessa pessoa e entender como ela se sente. Tá? Então, é muito mais profundo, eu vou falar disso um pouquinho mais pra frente. E solidariedade é você se solidarizar com o que a pessoa está vivendo no momento. E você vai, talvez, praticar uma ação, só que você não sente aquela dor. Você não vive aquilo. Então, você é solidário. Então, acho que ficou claro os nossos termos diferentes, né? A Patricia Moore é um dos casos mais estudados de empatia. Ela descobriu a empatia em 1970. Ela trabalhava numa empresa e essa empresa fazia vários produtos, mas não pensava nas pessoas que iam utilizar. Um exemplo eram as geladeiras e os freezers. As portas eram muito pesadas, eram difíceis de pessoas idosas abrir. Então, ela se vestiu como um idoso, uma senhora bem velhinha, e ela viveu aquela experiência durante um mês, mais ou menos, se eu não me engano. E ela, inclusive, andava curvada, ela andava com muleta, e ela se passou por uma senhorinha em todos os momentos, para dormir, para tomar café, para ir nos lugares, para visitar, para testar os produtos. E aí ela descobriu que aquilo não estava certo. E acabou criando a sua própria empresa de design, para trabalhar da forma que ela queria, que ela achava que seria a forma correta, que é você atender todos os públicos, é você entender o outro, se colocar no lugar do outro profundamente. A empatia, ela é inata. Então, por exemplo, quantas vezes você já viu em algum lugar que um bebê começa a chorar e aí o bebê vê o outro bebê chorando e começa um chororô só? Então, isso já nasce com a gente. Mas a empatia também ela pode ser desenvolvida. A gente pode fazer várias estratégias no nosso dia de se colocar no lugar do outro. Perguntar o porquê que a pessoa sente aquilo. Qual é realmente a dor daquela pessoa por trás daquela situação. E a empatia também é gerar atenção. Então, os millennials, por exemplo, o pessoal que nasceu a partir de 80 ali, eles retêm 12 segundos de atenção. Então, em 12 segundos você precisa prender a atenção dessa pessoa. E como você prende a atenção dessa pessoa? Através da empatia. Você entendendo qual é a dor dessa pessoa. E dor tá ligada não ao que ela chora, assim, a emoção mais aflorada, mas a dor está ligada a você entender qual é a história, qual é a jornada dessa pessoa, tá? A geração alfa, que é a geração mais nova, que até cunhou o termo novo, cringe, para o pessoal do millennial, eles retêm 8 segundos de atenção. Então, é realmente muito baixo e você precisa entender essas pessoas muito rápido. E eu vou dar um exemplo aqui de um projeto que a gente fez um pouco recente, quando você está vendo esse vídeo, mas se for na data de hoje, esse projeto ainda é recente. Então, uma empresa contratou a gente para abrir um portal de reclamação para seus clientes poderem colocar lá as informações do que não está legal, para eles conseguirem consertar mais rápido. E uma das pessoas que era stakeholder desse projeto, que ajudou a gente no fim muito e conseguiu entender o nosso propósito lá dentro, ela também tinha receio, no início ela não estava muito aberta, porque provavelmente na cabeça dela, se a gente automatizasse essa parte do processo de abertura de reclamação, talvez ela perderia o emprego. E foi isso que a gente conseguiu entender dela, conversando cada vez mais, pedindo para ela
se abrir com a gente cada vez mais. Então, a gente conseguiu contornar um pouco essa história falando assim, olha, isso aqui, na verdade, é só para facilitar a sua vida, porque a empresa ela quer expandir, ela quer internacionalizar cada vez mais. Então, eles precisam de eficiência, eles precisam de eficácia, eles precisam que o processo seja mais rápido. E, na verdade, você vai começar a atender outros tipos de clientes. Talvez a empresa expanda um pouco e você cresça. Então, é você entender o que realmente está por trás daquela barreira que se inicia ali. Que no nosso caso foi a pessoa não colaborando tanto para o projeto no início, porque talvez ela estava com medo de ser mandada embora. E na verdade o propósito não era esse, a empresa não tinha essa intenção. Mas na cabeça dela veio esse receio. Agora você talvez esteja se falando assim, ah, legal Marina, mas olha, para mim é muito difícil praticar empatia, eu não sou esse tipo de pessoa, eu sou uma pessoa de exatas, não sou uma pessoa de humanas, acho que não vai rolar. Bom, tem 3 princípios, 3 técnicas, digamos assim, que você pode seguir para aprimorar a empatia no seu dia, para você desenvolver essa habilidade. Lembra que eu disse que ela pode ser desenvolvida? Então, tem como, tá? Então, primeiro é ter a autoconsciência. A autoconsciência é para você pensar sempre, em todos os momentos, que a pessoa ela está agindo de alguma forma ou tendo uma reação, fazendo algo por causa da história dela, pelos seus medos, pelos seus receios. E é justamente nesse momento de se colocar no lugar do outro que você consegue entender essas motivações. A outra é você estar aberto, porque conhecer o outro dá trabalho. Você precisa estar motivado para essa interação. É perguntar sobre o outro, é perguntar sobre o seu dia a dia, o que te motiva, qual a sua jornada, o que você faz quando você acorda, o que você usa, se você já pega o celular, se você vê seu e-mail, se você vê redes sociais, se você vê notícias. Como é que você age no seu dia? Como é que essa pessoa chega no trabalho? Como é que essa pessoa chega em casa? O que ela realmente busca? Então, assim, existem casos, por exemplo, que talvez vocês tenham barreira em algum projeto. A pessoa, ela, na verdade, ela tá cansada da empresa por algum motivo. Ou, por exemplo, eu acho que para aterrissar aqui no assunto, essa pessoa, ela busque ascensão profissional. Então, você pode ajudá-la num discurso, ou nos passos, ou num projeto de chegar nessa ascensão que ela busca. E isso é sempre se colocando no lugar dessa pessoa. E ela quer ascensão profissional para quê? Ela quer status, ela precisa de dinheiro, ela quer construir uma casa, ela quer pagar uma dívida. Então, entenda assim o nível de profundidade que você chega. Ela é bem grande, essa profundidade. Por último, para você ser empático, você precisa estabelecer uma relação de igualdade. Então, não adianta você querer ser empático com uma pessoa e você se colocar num nível superior ou inferior. Você precisa saber conversar com todos os públicos. Você precisa saber conversar com a pessoa que você encontra na rua e você precisa saber conversar com o presidente de uma empresa. Ou seja, qualquer tipo de pessoa, desde uma criança a um senhor, uma senhora. Quando você se coloca na relação de igualdade, você entende que não sou melhor que ninguém, todo mundo tem seus defeitos, todo mundo tem suas qualidades, todo mundo tem sua história. E aí você começa a praticar um pouco mais de empatia. Esses 3 itens que eu acabei de falar, eles também estão muito ligados com comportamentos que você pode ter para ser cada vez mais empático. Então, observar é super importante. Então, observar o ambiente, observar como a pessoa age no dia a dia, se ela está usando um sistema, um aplicativo, um software, por exemplo, como ela age, aonde ela clica, aonde está seu olho, se ela para, se ela tem dúvida, se ela está vendo uma tela, quanto tempo ela parou ali naquela tela até ela saber o que ela precisa fazer. Então, realmente observar ali, ser tipo uma sombra, digamos assim. Praticar também a escutativa. Então, não é só ouvir o que a pessoa está falando para você já pensar na resposta e já emitir essa resposta.
É você escutar o que a pessoa está falando, é você entender o que a pessoa está falando. Não ir atropelando. A gente tem muito hábito de quando uma pessoa está falando, a gente interrompe para já dar nossa resposta, porque senão a gente esquece. Mas vamos deixar a pessoa terminar o raciocínio. Vamos realmente entender o que ela está falando ali, o que ela realmente quer pôr para fora, sem ficar pensando no que a gente precisa responder. E nisso a gente deixa um tempinho de silêncio. Não tem problema deixar um tempinho de silêncio. A gente pode ouvir, escutar, absorver aquele conteúdo, pensar sobre ele e depois responder. A gente só avisa, tá bom, vou pensar aqui um pouquinho, depois eu te falo. Eu acho que assim, é uma das formas mais genuínas, empáticas de você ser hoje em dia, é você realmente dar tempo para o outro falar e você escutar e realmente entender o que ele está querendo comunicar. E tudo isso é essencial para você demonstrar interesse por essa pessoa. Então, quando você demonstra interesse, você já observou, você escutou, você consegue viver a rotina dessa pessoa, ou pelo menos um dia dessa pessoa. Parabéns, você está conseguindo ser empático e se colocando no lugar do outro profundamente. E eu vou deixar um link aqui para vocês do mapa de empatia, que eu acho que vai ajudar muito para vocês começarem a aplicar com seus clientes ou até assim, na sua vida. Não tô entendendo o que a pessoa quer, por que a pessoa está pensando desse jeito, é totalmente ao contrário do que eu penso. Putz, coloca ali no mapa da empatia, começa a usar isso no seu dia a dia para ver se muda alguma coisa. Depois você me conta, tá bom? Tchau, tchau.